Amém. Glórias a Deus. Abra sua Bíblia aí comigo em Marcos, capítulo 10, do verso 35 ao 45. Marcos, capítulo 10. Mais uma vez nós vamos ver Jesus ensinando acerca do custo, do preço, do discipulado. O que é isso, John Lennon? É o preço de seguir a Jesus, de ser um discípulo de Jesus. Existe um preço a ser pago. Amém? Todo mundo achou? Amém ou misericórdia? Quem está perto aí dos misericórdia, ajuda. Marcos, capítulo 10. Isso aí. Até que todo mundo ache, todo mundo encontre, para a gente fazer a leitura juntos, para você não falar, rapaz, isso que o pastor falou, para você não falar, rapaz, isso que o pastor falou não estava na Bíblia, para você acompanhar comigo e ver aí que está na Bíblia, tudo aquilo que o pastor fala. Amém? Vai falar assim: nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que estou bebendo, ou ser batizado com o batismo que estou sendo batizado? Verso 39. Podemos, responderam eles. Jesus disse: Vocês beberão o cálice que estou bebendo, e serão batizados com o batismo que estou sendo batizado. Mas, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles que foram preparados. 41. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. No 43, não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser servo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, mais um momento nós oramos ao Senhor. Aqui está a Tua palavra, Deus. Que o Senhor possa nos direcionar, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai querido, possa usar a minha vida, Pai, como um instrumento, ó Deus, a pregar as mentes dos meus irmãos, Pai. Mas que da mente para o coração venha ser o Teu Espírito, meu Pai, a levar essa mensagem, ó meu Pai, para que ela possa frutificar e dar frutos, ó meu Pai. Que a semente que for lançada nessa noite, Pai, possa gerar frutos nos corações dos meus irmãos, Pai. Em nome santo de Jesus. Amém e amém. Na semana passada nós vimos a maior marcha que já existiu. Por que a maior marcha que já existiu? Porque foi a marcha e está sendo a marcha que nós estamos acompanhando aqui de Jesus Cristo indo para Jerusalém, que é o lugar onde ele será morto, que é o lugar onde ele entregará a sua vida pelos seus discípulos, por aqueles que creem no seu nome. Por isso que é a maior marcha da história. Porém, nessa marcha da história, na maior marcha da história, nós vemos uma marcha da ambição. Essa é a terceira e última vez que Jesus prediz a sua morte. Ou seja, ele prepara os seus discípulos para aquilo que iria vir, que estava para vir, que iria ser concretizado em Jerusalém. E eles estavam a caminho de Jerusalém para a festa da Páscoa. Essa é a terceira vez que Jesus
fala aos seus discípulos no texto anterior que nós estudamos na semana passada e fala: olha, eu vou morrer, eu vou sofrer, é preciso que o Filho do Homem sofra, seja cuspido, sofra açoite, seja entregue aos gentios, morra e ressuscita. Essa é a terceira vez. E todas as outras 2 vezes que nós vemos anteriormente, ele segue ensinando o custo do discipulado. O custo para seguir e ser um servo de Jesus. Existe um preço a ser pago. Porque quando nós vemos Jesus nesses 3 momentos, ele fala desse preço. E hoje nós vamos ver esse terceiro preço que ele traz do discipulado. Ele traz essa predição pela terceira vez. E os discípulos, infelizmente, como nós acabamos de ler aqui, não entenderam espiritualmente tudo o que estava acontecendo ali. Os discípulos já caminhavam com Jesus há um bom tempo, talvez, não sei, há 1 ou 2 anos, porque Jesus teve 3 anos de ministério, desde quando ele começou, desde quando ele se batizou. Foram 3 anos de ministério até a sua morte e ressurreição. Talvez aqui eles já tinham passado 2 anos com Jesus, ou 2 anos e meio, porque Jesus estava caminhando para Jerusalém para entregar a sua vida. Então eles já tinham caminhado um bom pedaço de caminho com Jesus. Mas ainda assim, eles não tinham compreendido a verdadeira espiritualidade. Eles ainda não tinham compreendido o que era ser de fato um crente. Para a gente entender hoje em dia. Eles ainda não tinham entendido. E talvez nós, essa noite, nos colocamos na posição dos discípulos. Esses discípulos que, mesmo caminhando com Jesus, mesmo já há um bom tempo de caminhada de igreja, ainda não entendeu o verdadeiro evangelho e o preço de seguir a Jesus Cristo. Como nós temos visto, o evangelho hoje está muito diluído em água, está ralo. Faça uma vitamina de abacate e coloque muita água nela, vai ficar rala, vai perder o gosto, vai perder o sabor, vai perder a essência. E hoje, infelizmente, quando nós olhamos para o cenário mundial, o evangelho tem perdido a essência, porque ele tem sido diluído na água, ele tem sido feito ralo, está ralo o evangelho. Mas Jesus, ele chama a atenção para os seus discípulos e mostram a verdadeira espiritualidade, a qual eles estavam cegos, a qual eles estavam surdos, a qual eles não queriam enxergar de fato. Eles ainda não tinham entendido o reino de Deus como uma pirâmide invertida. Já viram uma pirâmide? Pirâmide do Egito, quem já viu? Aquela pirâmide que tem uma ponta lá em cima. Ou um triângulo, para ficar mais fácil. Esse triângulo, geralmente a ponta de cima é aquele que comanda o resto. É o topo. Só que no Evangelho, essa pirâmide é de cabeça para baixo. E aquele que era para ser o primeiro, ele se torna o último. Para servir. É isso que nós vemos. E hoje, quando nós olhamos para as pessoas, quem quer servir? A maioria quer ser servido. A maioria quer os lugares de honra. A maioria quer o aplauso. A maioria quer a glória. Não, John Lennon, mas eu não quero isso. Mas a grande maioria de nós, muitas vezes, corremos atrás disso, de reconhecimento, assim como os discípulos estavam. Nisso, Tiago e João, olha só, Jesus tinha acabado de falar, quando tem nessa palavra nisso, é logo ou em seguida, é perto. É a mesma cena que está acontecendo aqui. Jesus tinha acabado de falar que ele ia sofrer.
o próprio Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tinha falado que iria sofrer. Nisso, logo depois, os discípulos, esses 2 discípulos que eram do círculo, que pertenciam ao círculo mais próximo de Jesus, era Pedro, Tiago e João. Aqui estava só Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Em Mateus vai falar que a mãe deles chega até Jesus e faz esse pedido. Que era o pedido que, se Jesus vai reinar, se ele está falando que vai ir para Jerusalém, e lá ele vai morrer e ressuscitar, então quer dizer que ele vai reinar lá em Jerusalém, e nós queremos reinar com ele, nós queremos estar sentado a uma esquerda e outra à direita, nós queremos um lugar de proeminência. O que é isso, John Lennon? Um lugar de visibilidade. Nós queremos aparecer do lado. Nós queremos tirar a foto do lado do presidente, trocando por miúdos. Nós queremos ter um lugar de destaque, um lugar aonde sejamos aplaudidos, e era isso que os discípulos estavam, mas eles ainda não tinham compreendido. Se eu quero um lugar de destaque, um lugar de proeminência, um lugar aonde eu seja visto pelos homens e aplaudido, eu ainda não entendi de fato o que é o Evangelho. O que é o ser um servo do Evangelho. Esses homens, eles participavam do círculo mais íntimo de Jesus. Eles viram o próprio Jesus Cristo transfigurado. Eles viram o próprio Jesus Cristo com a sua face brilhando. Mesmo assim, eles não compreenderam, eles não estavam atentos para a espiritualidade da coisa. Se eles próprios viram Jesus, andaram com Jesus, viram Jesus glorificado, com sua face resplandecendo, ainda não tinham entendido, como dirá nós, que muitas das vezes queremos sim ter um lugar de destaque. Só que esse não é o preço do Evangelho. Jesus nos convida e nos alerta essa noite a pagar o custo. Aquela historinha de que quando você aceita Jesus Cristo, quando você vem para Jesus Cristo e o confessa como o único Senhor e Salvador, os seus problemas acabaram, é mentira. É mentira, porque não está nas Escrituras. Muito pelo contrário. Aí que parece que os problemas vêm. Porque aí a gente está andando na contramão de um sistema falido que é o mundo. Nós estamos andando na contramão desse mundo que cada um corre para ser reconhecido. As pessoas querem ser reconhecidas e conhecidas. Hoje a profissão do século é ser influencer digital. O que é isso? É ser reconhecido, é fazer um vídeo lá na internet e ter 1 milhão de curtidas. A caminhada hoje da sociedade é essa. Os jovens, a maioria, estão procurando isso. Não estão pensando em fazer uma faculdade, em trabalhar, mas estão pensando em fazer vídeos e ser influenciadores. Grande problema que estamos entrando. Porque as pessoas querem ser reconhecidas. Ninguém mais quer servir um ao outro. Quando vai dar alguma coisa ao outro, tira uma foto. Existem casos e casos, é claro. Mas tem casos que a pessoa tira uma foto de dando um prato de comida, entregando na mão. Que necessidade é nisso? Aparecer. Ter destaque. Não é isso que Cristo ensinou. E aqui eles veem nessa oportunidade uma chance de fazer um pedido egoísta, um pedido que pensava só neles. Havia 12 discípulos. Havia 12 homens que seguiam a Jesus Cristo. Esses 12
porque eram parente de Jesus, eram primo de Jesus. A mãe deles era tia de Jesus. Então, porque eram parentes, queriam um lugar de destaque. Isso acontece muito aqui, principalmente no cenário político. Quem é parente tem um lugar de destaque, tem um melhor emprego. E aqui os discípulos acharam que Jesus Cristo era um rei político, que ele iria reinar sobre Roma, que ele iria reinar e tirar Jerusalém do império de Roma, iria sentar num trono e reinar. Eles achavam isso. E aí eles aproveitaram, só que não entenderam quando Jesus falou que ele iria sofrer, ser zombado e morrer. Eles não entenderam isso. Mais claro do que isso que Jesus disse, não tem como ser. E eles não entenderam que Jesus falou que ele ia morrer e ressuscitar. E logo depois eles falam, olha, já que o Senhor vai reinar, a gente quer sentar um à sua esquerda e outro à tua direita. A gente quer um lugar de destaque. Isso mais uma vez demonstra o fracasso espiritual daqueles homens. O quanto eles estavam ligados nesse mundo. O quanto eles estavam ligados nessa terra. E às vezes nós viemos nesse lugar, domingo após domingo, e ainda continuamos ligados nas coisas dessa terra. Mas John Lennon, a gente vive nessa terra, a gente tem que trabalhar, a gente tem que levantar o sustento. Sim, eu não estou falando sobre você não fazer isso. Agora o grande problema é quando eu vivo só para aqui, achando que é aqui o final. Achando que depois que eu morrer, acabou. Não, não acabou. Aí que é o começo. Aí que é a passagem. Porque as pessoas vivem como se aqui fosse o final. E aí elas querem ser reconhecidas aqui. Como esses discípulos, eles pedem egoisticamente para Deus, para Jesus. Para um sentar, um a cada lado de Jesus Cristo. Olha só o que esses homens estão pedindo. Jesus, quando o Senhor for reinar, que a gente possa sentar do teu lado. Um à tua direita e um à tua esquerda. Eles não sabiam o que estavam pedindo. O fracasso espiritual não entendeu a simplicidade e a humildade de servir a Jesus. Jesus já tinha ensinado sobre o ser servo. Jesus já tinha ensinado sobre o preço de quem quisesse ser o primeiro, fosse o último. Jesus já tinha falado e mais uma vez ele fala aqui e ensina aos seus discípulos. E quantas vezes nós precisamos que repitam as coisas várias vezes para nós? Somos igual crianças. Já viram crianças? Todo mundo já viu criança ou já teve uma criança na sua vida. Fulano, não faça isso. Ele vai e faz. Fulano, não faça isso. Vai e faz. Muitas das vezes nós somos essas crianças que recebem um ensinamento de Jesus, mas não põem em prática, mas não leva aquilo para a sua vida, mas não leva aquilo para o seu dia a dia. E aí, como esses discípulos, Jesus fala algo sobre humildade, sobre se entregar em favor de muitos, e eles estão querendo o quê? Aparecer. Eles estão querendo lugar de destaque. Ah lá, rapaz, Tiago e João, ah lá, estão lá na frente com Jesus, reinando. Mas eles não entenderam. Eles estavam esperando Jesus como todo mundo estava esperando. E o judeu espera até hoje um rei político. Um rei que reinaria apenas nessa terra. Mas Jesus não é esse rei político. Jesus não é como é que é? Aquele da lâmpada mágica, dos 3 pedidos, ele não é o gênio da lâmpada mágica. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas o reino dele é invertido.
O reino dele não é sobre aqui. Aqui ele próprio sofreu. Ele próprio deu a sua vida. E a gente acha que não podemos sofrer. Porque não entendemos ainda. A ambição daqueles era estar num lugar de destaque. Será que nós não estamos procurando lugar de honra? Pensa na sua vida. Será que você não está procurando ser abençoado e se tornar rico com a bênção de Deus? John Lennon, eu não estou pensando nisso. Mas será que dentro do ministério você não quer ser reconhecido e quer ser aplaudido? O nosso mestre não foi aplaudido. O caminho que ele traçou não foi o caminho para um trono, mas um caminho para a cruz. E aí ele convida os seus discípulos para caminhar com ele, com a sua cruz, com o seu sofrimento. Um caminho de renúncia, porque ele próprio abriu mão de todo o seu poder, de toda a sua glória. Quando ele é tentado por Satanás no deserto, ele abriu mão do seu poder de transformar aquela pedra em pão. Ele abriu mão. Quando ele desce nessa terra para se tornar carne, ele se despiu de toda a sua glória. Ele se despiu de todo o seu poder. Ele renunciou toda a sua glória para vir como um servo sofredor, para servir-nos. E nós queremos ser servidos. Esse não é o Evangelho de Jesus Cristo. Se um dia passar um líder por aqui, um pastor por aqui, que ele só quer ser servido, o pastor não pode fazer nada porque ele é o diguidinho, ele não pode. Tenham cuidado. Porque um líder, segundo o Evangelho, é um líder que serve. Um cristão, segundo a vontade de Deus, é um cristão que serve uns aos outros. É servir uns aos outros. Eu posso ver alguém morrendo na minha frente que eu não estou nem lá. E isso não é só para o líder, não. Mas isso é para cada um discípulo de Jesus Cristo. De servir ao outro. Eles estavam servindo a Jesus, seguindo a Jesus, mas ainda com desejos egoístas, pensando só em si mesmos. E muitas vezes nós estamos na igreja, mas o que nos motiva a estar aqui é receber alguma coisa da parte de Deus. O que nos motiva a estar aqui é ser abençoado por Deus. E aí, quando Deus me abençoa ou não me abençoa, porque Deus às vezes fala não, a gente sai. Porque estávamos aqui pelo motivo errado. Estávamos aqui procurando um rei político. Um rei que mudaria a minha situação, que mudaria a minha vida, que me curaria. E aí, quando ele não faz, ou quando ele faz, a pessoa sai. Já recebi minha bênção. Vou embora. Ou senão não recebi. Esse Deus não faz nada não. Vou embora. Esses discípulos estavam ainda caminhando com Jesus, mas ainda não tinham entendido. Ainda dá tempo de nós entendermos o verdadeiro sentido do Evangelho. Ainda dá tempo. Esses discípulos, eles entenderam. E foram homens, grandes homens que propagaram o Evangelho. Eles entenderam, mas Jesus o tempo todo estava chamando a atenção deles. Jesus o tempo todo estava falando sobre eles. E Jesus estava mostrando esse reino invertido. Quando Jesus pergunta para eles, olha, no verso 38, vocês não sabem o que estão pedindo. Jesus falou, vocês não sabem o que estão pedindo.
podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizado com o batismo que estou sendo batizado? E aí eles respondem, podemos. Mais uma vez eles não entenderam o que Jesus estava falando. Quando Jesus ele fala sobre o cálice que ele estava a beber, significava que ele estava para beber o cálice da ira de Deus contra o pecado, que era a sua morte, o seu sofrimento. Não foi Satanás que matou Jesus Cristo. Não. Foi o cálice da ira de Deus contra o pecado. Esse cálice que era para vir sobre nossas vidas. Jesus tomou no nosso lugar. E esses homens falam, claro que a gente pode tomar o cálice, o sofrimento. É lógico que eles não carregaram o sofrimento da humanidade. Não foi o sofrimento substitutivo, assim como o de Jesus Cristo. Mas Jesus falou para eles, olha, tá bom, certamente vocês beberão. Certamente. Eles achavam que Jesus estava falando que, vocês estão dispostos a lutar comigo lá? A reinar comigo? E aí eles responderam, lógico, sim. Agora, se eles tivessem entendido, primeiramente, a questão do Evangelho, com certeza eles não iriam fazer nem esse primeiro pedido, de sentar à esquerda e à direita. Quanto mais a esse, podemos, Senhor Jesus. Você acha que alguém vai pedir para sofrer? Eu quero sofrer, uhul! Não, eles não entenderam. Eles não entenderam. Mas Jesus falou, certamente, vocês tomarão desse cálice e serão batizados com esse batismo. O batismo era o seu sofrimento ali, a sua morte, que seria derramado sobre ele como um dilúvio que tapa todas as coisas. O sofrimento e a morte de Jesus veio assim sobre ele. Algo que ele sofreu, que ele pagou em nosso lugar, que ele acabara de dizer a uns versos anteriores, a um tempo anterior, a um momento anterior, ele tinha acabado de falar do seu sofrimento ali naquela cruz. Mas os discípulos não entendem a espiritualidade. Pessoas estão na igreja há 20, 30, 40 anos e ainda não entenderam de fato a verdadeira essência de seguir a Cristo. Estão seguindo a Jesus Cristo, como nós já mencionamos, como um político, aonde ele vai me dar todas as coisas. Eu sempre falo, eu não estou falando que Jesus, ele não nos abençoa, ele nos abençoa. Agora o grande problema é quando nós seguimos a Jesus Cristo pelo que ele pode nos dar. Pelas suas bênçãos. Aí nós somos mercenários. Aqueles que só fazem alguma coisa em troca de outra coisa. Não verdadeiros cristãos. Porque verdadeiros cristãos estão dispostos a sofrer por causa do Evangelho. Assim como ele fala aos seus discípulos e alerta. Eles não entendem. Eles não haviam compreendido a questão do sofrimento. Eles não haviam. Ao responder, podemos, eles acharam que iria governar com Jesus. Eles achavam que ia estar lutando com Jesus para vencer Roma, para reinar sobre o mundo inteiro. Eles achavam que era isso que Jesus estava falando. Assim como os judeus ainda esperam, porque um rei que sofre não é um rei. Um rei que serve, um rei que lava os pés do outro, não é um rei. Rei é aquele que todo mundo serve ele.
Não é? Quando nós olhamos para os filmes, quando a gente vê um rei, o rei é servido por todo mundo é capacho dele, serve ele. Por isso que o evangelho é como uma pirâmide, de cabeça para baixo, o reino de Deus. Porque o próprio rei, ele se despiu de toda a sua glória e se vestiu como um miserável, se vestiu como um pecador, se vestiu como um homem e viveu nessa terra. E nasceu de uma mulher pecadora. Esse é o rei que nós servimos, que nós seguimos. Mas é aquele que tem o reinado eterno, é aquele que vai reinar para sempre em nossas vidas, é aquele que reina no trono de glória. É esse, mas que foi preciso passar pelo sofrimento, mostrando e ensinando que antes da glória, antes de chegar e receber a coroa da vida, a gente passará por sofrimentos nessa terra. E aí, quando eu falo de sofrimentos, eu falo de sofrimentos por causa do evangelho, por causa de seguir a Jesus. Não é sofrimentos por causa do pecado. Isso é consequência. Sofrimento por causa do evangelho é você sofrer perseguição, até mesmo ser espancado por causa da palavra de Deus. Isso sim é perseguição por causa do evangelho. Mas quando nós pecamos, as consequências, elas vêm. E aí não é por causa do evangelho, é por causa do nosso erro. O sofrimento dos discípulos que eles iriam passar era para a própria purificação deles e para eles entenderem a glória de Deus. É preciso entender a glória de Deus. É preciso entender a verdadeira espiritualidade. O que muitos não entendem sobre o reino invertido é isso. É que se eu quero ser o primeiro, eu devo ser o último. É se eu quero ser servido, eu preciso servir a todo mundo. A minha felicidade é em servir. A nossa felicidade precisa estar pautada em servir ao nosso próximo. Porque esses sim serão grandes no reino dos céus. Eu ouvi um ditado, e é interessante esse ditado, e é verdade. Quem não vive para servir, não serve para viver. Entendeu? Quem não vive para servir, quem não serve, quem não está ali disposto o tempo todo servindo, ele não presta para viver. Ele não serve para viver. Ele pode morrer, porque ele não faz nada por ninguém. Não faz nada por ninguém, só faz as coisas, quando faz o bem, é pensando em si próprio. Quantas pessoas a gente não conhece assim? Quando faz alguma coisa para ajudar o outro, é pensando em si próprio. Quantos fazem isso? Mas o evangelho que Cristo nos convida é totalmente diferente. É servir sem querer nada em troca. É servir e apenas doar e dar. Esse é o reino de Jesus Cristo. Jesus estava a caminho para o sofrimento, não dos aplausos humanos. A cruz, ela vem antes da coroa. Jesus hoje está com Deus, reinando sobre todas as coisas, ao lado de Deus, mas antes ele passou pelo sofrimento. Por quê, John Lennon? Para que eu e você tivéssemos a oportunidade de um dia estar com Deus. Por isso ele veio nos servir, o próprio Rei dos Reis. Quando nós ouvimos falar sobre outros deuses, ou santos que não existem, de outros deuses, o que esses outros deuses requerem? Que pagamos promessa,
que servimos, que pagamos penitências. Mas quando nós olhamos para Jesus, Ele mesmo nos serviu. Ele mesmo, em uma cena, na cena da Santa Ceia, Ele lava os pés de seus discípulos, servindo aos seus discípulos. Ele mesmo veio morrer em nosso lugar para nos servir, para nos dar a vida eterna. Ele é um rei totalmente diferente. A consequência disso tudo, desse pedido dos discípulos, ainda trouxe confusão entre eles. Ainda trouxe briga entre eles. Os outros discípulos olham para essa situação. Rapaz, o que esses cabas estão achando que são para fazer esse pedido a Jesus aí? Rapaz, a gente está servindo a Jesus da mesma maneira. A gente está seguindo a Jesus da mesma maneira. Quem eles pensam que são? Querer tirar vantagem? Olha só. E aí é lógico que eu estou parafraseando, ou seja, não está e assim dessa maneira escrito, mas é isso que quer dizer praticamente. Olha só o que eles vão falar. Quando, no verso 41, quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João, ficaram bolados com Tiago e João, porque Tiago e João queriam sair na frente. Tiago e João queriam ser o destaque, queria ser quem estava do lado de Jesus. E eles ficaram indignados, não por causa do pecado deles, porque esse foi um pecado. De pensar, o egoísmo é pecado. Mas eles não ficaram indignados por causa do pecado. Sabe por quê que eles ficaram indignados? Porque eles queriam mesmo. Eles só não falaram com Jesus. Só não deu tempo de pedir a Jesus. Mas eles queriam mesmo. Se lembrem uma cena anterior, quando Jesus prediz a sua morte, eles falam lá e brigam quem era o maior. Jesus, quem é o maior? Ele fala, olha, traz uma criança e fala, tem que ser igual uma criança. Humilde. Só que eles queriam reconhecimento. Eles queriam glória. Eles queriam ser reconhecido pelos outros. Pode ficar tranquilo, irmãos. Lá as crianças estão sendo bem cuidadas lá, estão brincando lá. Não deixe sua concentração fugir daqui. Mais uma vez, Jesus ensina o verdadeiro sentido do reino dos céus. Sabe qual é o reino dos céus? Sabe qual é o verdadeiro sentido? Vem nos versos. Ele vai falar, Jesus chamou eles à parte e disse, olha, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser o servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Jesus olha para o cenário do governo humano, ele fala, olha, os governantes, era para eles estar ali para servir o povo. No estudo dessa semana nós falamos sobre isso. Sobre voto e tudo mais, falamos sobre isso. Olha, os governantes eram para servir o povo, mas não, eles estão ali para serem servidos e dominar sobre o povo. Os governantes, reis, eles estão o tempo todo dominando sobre o povo. Nós temos vários exemplos, principalmente na Bíblia. Os reis, Faraó, ele dominava sobre o povo. O povo era praticamente um escravo. E aí Jesus fala, olha, só que no reino dos céus, no reino de Deus, não é assim que funcionam as coisas.
Não é assim que vai ser com vocês. Ei, prestem atenção, ele está falando com os discípulos dele, está falando com a gente. Não é assim no reino de Deus. Se você pensa em ser servido, se você pensa em apenas ser servido por Deus ou pelas pessoas, não é assim. Você precisa servir. Quer ser o primeiro? Seja o último. Dê honra. Dê lugar de honra. Aqui existe algo interessantíssimo sobre quando na hora que vão comer. Sempre é o último a pegar são os da casa. Deixa todo mundo primeiro pegar. Hoje, seja o último. Isso precisa ser aplicado em tudo em nossa vida. Isso precisa ser aplicado em todas as áreas das nossas vidas. Servir a todos. Sabe por que a gente encontra um grande problema com isso? Porque quem serve a todo mundo e quem não procura sempre a justiça, não querer tirar vantagem, é considerado pela sociedade como trouxa. Olha lá o bobão. Porque a sociedade quer tirar vantagem o tempo todo. Não quer servir, quer ser servida. Opa, eu vou servir essa água aqui. Vou dar essa água aqui para a Luana. Mas eu quero algo em troca. Eu sempre brinco com a questão do pote com bolo. Quando alguém dá um pote com bolo para alguém, você tem que devolver com alguma coisa. Mas não. É presente. É presente. É servir sem querer nada em troca. É servir o outro sem querer nada em troca. O que nós poderíamos dar em troca para Jesus por ter morrido em nosso lugar? O quê? Dinheiro? Não. O quê? Nada. Nada. Porque foi um presente de Deus. Foi uma graça imerecida que eu não merecia. E Ele fez no meu lugar. Ele morreu no meu lugar. E Ele estava caminhando para Jerusalém para entregar a sua vida e ensinou os seus discípulos, olha, com vocês será diferente, não será como é no mundo. Vocês precisam ser servos de todos. Vocês precisam ser escravo, ele usa essa palavra, ser escravo de todos. Vocês devem abrir mão de suas próprias vidas para servir ao outro. É esse que é o verdadeiro sentido do Evangelho. A grandeza para o mundo é onde o governante ou o líder exerce poder sobre o outro. Mas a liderança é para servir. Liderança é para servir. É para se colocar no lugar de servo. Nosso mundo seria diferente se os governantes entendessem isso. Pelo menos um pouquinho. Mas só que o mundo busca reconhecimento. O mundo busca ser servido. E no nosso meio não pode ser assim. Jesus está ensinando para os seus discípulos, com vocês, não pode ser assim. No verso 43 ele fala isso, olha, não será assim com vocês. Ao contrário, quem quiser se tornar importante deverá ser servo. Quer ser importante, quer receber o seu galardão diante de Deus, quer receber a sua coroa diante de Deus, seja um servo, uns dos outros, do próprio Cristo. Faça a vontade de Cristo, viva para Cristo, ajude o próximo, abra mão da sua vida e viva para Cristo, das suas vontades. Todos nós temos as nossas vontades. E às vezes a nossa vontade, ela bate de frente com a vontade de Deus. E aí precisa prevalecer a vontade de Deus, não a minha. Simples assim.
Fácil? Não, lógico que não. Eu estou falando aqui, mas parece que é tão fácil quando o pastor fala. Não, não é fácil. Não é fácil para ninguém. Nem para mim, nem para ninguém. Mas é o que Cristo nos chama a fazer. É o que o próprio Cristo fez. Seja servo. Será que nós estaríamos dispostos a lavar os pés de outra pessoa? Por que Jesus lavou os pés? Porque era o trabalho mais desprezado daquela época. Que o escravo mais coitadinho fazia. Que era lavar os pés do outro. E Jesus Cristo, Ele fez isso. Será que nós estaríamos dispostos? Será? De dar a vida por Jesus Cristo? De servir o outro, abrindo mão de nós mesmos? Será que eu seria capaz de chegar alguém na minha casa, eu deixar dormir na minha cama ou na minha rede e dormir no chão duro? Será? Não, mas lá em casa tem um monte de rede. Não, se tivesse só uma, seria capaz? De ficar a noite toda acordada para um estranho dormir? Difícil. Mas Jesus Cristo, Ele nos chama a servir. Está tão zoado a questão do serviço, de servir uns aos outros, que a gente não faz nem coisas mais simples do que essas. A gente vê um irmão nosso passando por problema e não está nem lá. Um irmão que a gente chama de irmão na igreja, e às vezes passa por problema e a gente nem sabe. Quem dirá um estranho? Jesus fala para aqueles discípulos, olha, entre vocês não vai ser como o governo do mundo, não. O governo do mundo está fadado à destruição. Entre vocês vai ser diferente. A lógica do reino é diferente. A lógica de Jesus Cristo é diferente. Quer ganhar? Dê. Sirva. Seja o servo. Assim como Jesus Cristo foi. Gente, Jesus Cristo era o próprio Deus. Você tem dimensão do que é isso? O próprio Deus, o poderoso, o que poderia fazer qualquer coisa, que poderia fazer assim e tudo acabar. Ele desceu nessa terra para viver como nós. Carne e osso. A ponto de sofrer por nós. Esse é o Rei dos Reis. É isso que ele nos convida a fazer. Mas John Lennon, rapaz, não dá certo para mim não, porque seguir a Jesus Cristo parece que é só sofrimento, é ter que fazer pelo outro, abrir mão de fazer por mim e dar para o outro. John Lennon, é difícil. Não dá para mim não, eu vou desistir. Cuidado. Porque só recebe a coroa aqueles que passam pela cruz. Só recebem a glória aqueles que passam pelo sofrimento. Só recebem a salvação por aqueles que passam sobre o caminho que Cristo preparou. Não existe outro. E o caminho que Cristo traçou foi o caminho para Jerusalém, o caminho para o sofrimento, o caminho aonde Ele iria morrer, o caminho aonde Ele iria dar a sua vida por nós. E Ele convida, gentilmente, a nós traçarmos esse caminho de renúncia, de falar a vontade de Deus, por amor a Ele. A grandeza ela é medida pelo serviço.
não pela dominação. John Lennon é grande porque ele domina um monte de coisa. Não. A grandeza espiritual e no reino de Deus não é medida por isso. John Lennon é grande. Por quê? Porque ele serve. A tia Nessie, ela é grande. Por quê? Porque ela serve todo mundo. A Luana é grande. Por quê? Porque ela serve todo mundo sem querer nada em troca. É isso que nós devemos procurar. É assim que nós devemos procurar ser. É assim. Quer ser grande, seja servo. Se nós não gostamos, se nós só gostamos de ser servidos, a gente está entendendo o Evangelho de forma errada. Eu não gosto de fazer nada por ninguém, mas eu gosto que todo mundo faz as coisas por mim. Você entendeu o Evangelho de forma errada. Porque o Evangelho é servir. Servir. Mesmo que seja, mesmo que você seja vítima de ingratidão, de servir a pessoa e a pessoa nem um muito obrigado falar. Mesmo se você ajudar uma pessoa e você um tempo à frente passar por um problema e não for ajudado por essa pessoa, é isso que é o Evangelho. É isso. Fulano é ingrato. É ingrato? É. Mas você deve servir sem querer nada em troca. Porque a gente só percebe que o outro é ingrato quando a gente está esperando alguma coisa dele. Vou fazer isso porque vai que eu preciso um dia. Aí ele tem que fazer, porque eu fiz. Aí se você estiver esperando que ele tem que fazer, às vezes ele não vai fazer. Agora quando você faz, fiz isso porque sem querer nada em troca, porque eu gosto de você, fiz isso aqui, te ajudei. Aí quando vir te dar alguma coisa em troca, eu falo, não, rapaz, você está doido, eu fiz porque estou te servindo. Essa é a verdadeira essência. Esse é o verdadeiro caminho. A liderança entre o povo de Deus deve ser caracterizada por servir as pessoas e agir pelos seus melhores interesses, e não ao contrário. O apóstolo Paulo, ele vai falar sobre isso. E quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que Jesus ele não apenas fala, ele com o próprio exemplo, ele cumpre aquilo que ele falou. Ele não veio para ser servido. No verso 45 vai falar isso, olha, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E essa última aqui é interessante. Ele fala por muitos, ele não fala por todos. John Lennon, mas Jesus morreu por todos. Sim, morreu por todos. Aqueles que querem. Aqueles que não querem, não tem como. Então, por isso ele fala em dar a sua vida em resgate por muitos. Aqueles que creem, aqueles que aceitaram a Jesus e colocaram a sua vida sobre a cruz. É esses que recebem a vida eterna, é esses que são resgatados por Ele, porque Ele se despiu de toda a sua glória e de poder para viver como um homem e sofrer em nosso lugar. A morte de Jesus era para ser nossa, mas Ele se entregou em nosso lugar. Ele leva sobre si o castigo que era para mim e para você, mas como um servo sofredor, Ele nos serve e nos dá de presente a vida eterna. O apóstolo Paulo, como eu dizia, ele falou sobre a necessidade de buscarmos os interesses uns dos outros e servirmos uns aos outros. Em Filipenses 2:5 ele vai falar, olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo estilo que teve em Jesus Cristo. Façam o que Jesus Cristo fez.
procurem servir. Se Jesus Cristo serviu, então sirva ao próximo, sem querer nada em troca. No reino de Deus, para a gente concluir, ser grande é ser servo. E ser poderoso não é ter autoridade sobre muitas coisas, mas é servir a muitos. Precisamos mudar essa chave na nossa cabeça. Fulano é poderoso. Por quê? Porque muita gente serve ele. Mas fulano é poderoso diante de Deus. Por quê? Porque ele serve muitas pessoas. Que a gente possa sair daqui nessa noite, pensando sobre isso e refletindo sobre isso. Coloca a sua cabeça no travesseiro e pensa. Como eu posso servir e ajudar o meu próximo? Que a nossa vida seja uma vida pautada no serviço, no amor ao próximo. Assim como Jesus Cristo se entrega, que possamos nos entregar pelo outro em serviço, em amor, uns pelos outros. Quando eu estou precisando, os meus irmãos me ajudam. Quando os meus irmãos estão precisando, eu ajudo. Esse é o reino de Deus. Esse é o reino dos céus. Servir, sem querer nada em troca. Amém? Senhor Deus e Pai, que nós possamos entender essa verdade do Teu reino, Pai. Que nós venhamos, ó Deus, praticar essas coisas, ó Pai. Que nós venhamos, ó Deus, com a ajuda do Teu Santo Espírito, meu Pai, entender a verdadeira espiritualidade, entender a verdadeira função, ó Deus querido, no Teu reino, Pai. Nos ajude, Pai. Não vai ser fácil, ó Deus, abrir mão, muitas vezes, da minha vontade para fazer a vontade do meu irmão, Pai. Para ajudar o meu irmão, ó Pai. Para servir o meu irmão. Mas nos ajude, Pai, a servir uns aos outros, a amar uns aos outros, Pai, assim como o Senhor nos amou e entregou a sua vida em nosso lugar, Pai. É essa a nossa oração, em nome santo de Jesus. Amém e amém.